Paz do Senhor, eu cumprimento a todos que me assistem nesse momento através dos canais das redes sociais da AD Barcarena, que é a Assembleia de Deus aqui no município de Barcarena, através do Facebook, do Instagram, do YouTube. E o meu nome é Milson Altenhofen, eu sou coordenador da EBD aqui no Tempo Central e também a gente auxilia na coordenação do campo da Escola Bíblica Dominical do Departamento de Ensino da Igreja. E hoje a gente vai falar a lição número 3 da nossa revista de adolescentes vencedores. Vocês estão vendo aí no vídeo a capa da nossa revista, Adolescentes Vencedores, cujo tema é a família cristã. Então a lição de número 3, ela é bem interessante. Ela tem duas palavras-chave no tema, que é a obediência e a adoração. Para iniciar, nós temos o texto de destaque. O texto de destaque nos diz assim, lá em Mateus 15, do versículo 8 e o versículo 9. Você que não tem revista, você pode procurar na sua Bíblia. Você pode estar interagindo com a gente, deixando um comentário, você pode estar curtindo, se inscrevendo no nosso canal, que isso é importante para divulgar esse vídeo e divulgar essa palavra, que a gente vai entrar nesse assunto muito importante e que ele vai abençoar a sua vida. Então, lá em Mateus 15, você observa a seguinte forma: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Esse é o texto de destaque da nossa lição, a qual nós iremos abordar aqui e tentar atingir 3 objetivos. O primeiro dos 3 objetivos é propor uma vida transparente e sem aparência. O segundo objetivo é analisar a obediência e a sua relação com a adoração. O que a obediência tem a ver com a adoração? E o terceiro objetivo é a gente explicar o dever de obedecer aos pais. É um assunto bem interessante para a gente tratar. Iniciando a nossa lição, nós temos a seguinte expressão aqui: o que os olhos não veem, Deus vê. Na fase da adolescência, a gente está vivendo muitas mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças emocionais. Então, quando a gente entra nesse ponto aqui, a gente vai diretamente falar com você, adolescente. Quando a gente pensa que a gente está sozinho, que o meu pai não está me vendo, que a minha mãe não está me vendo, o meu responsável ali, aquele pessoa que mora com você, que você deve a obediência, a gente pensa que a gente está mais à vontade, mais relaxado, mas pelo contrário, a gente tem que ter muito cuidado nessa hora, porque é nessa hora que a gente mostra quem a gente verdadeiramente é, o que está dentro do nosso coração. E quando você pensa que ninguém está te vendo, Deus está lhe vendo, porque Deus, ele é onipresente, ele está em todos os locais. Você pode ir para o local mais isolado que você encontrar, mas Deus está lá, por conta da sua onipresença. Nesse ponto aqui, nós vamos contar um pouquinho aqui da história de Ananias e Safira. Esse exemplo ele é utilizado na revista para mostrarem que, naquela época, as pessoas ofertavam ao templo o seu melhor, ofertavam ao templo, levavam aos apóstolos ali as suas ofertas, muitas das vezes para que ganhasse algum crédito perante a igreja. Então, Ananias e Safira, eles são um exemplo clássico dessa situação que ocorria ali com relação às ofertas. E o que eu quero colocar aqui? Eles venderam uma propriedade que eles tinham e decidiram dar metade do valor. Mas, irmão Milson, tem algo errado em eu dar só metade? Não tem nada errado humanamente falando, mas espiritualmente falando, eles foram mentirosos. Eles tentaram enganar e tentaram se vangloriar. Eles tiraram ali, de fato, a verdadeira adoração, que é através das ofertas. Então, eles, quando Ananias e Safira desviaram ali parte daquela venda, daquele recurso,
por interesses pessoais, Deus conhecia o coração deles, Deus sabia que eles não estavam dando com amor. Então, naquele período se vivia o período da lei, e quando você descumpria a lei de Deus, ele era justo, e a justiça de Deus ela vinha poderosamente sobre as vidas, e todos dois morreram por tentar enganar o Espírito Santo de Deus, porque Deus ele conhece os nossos corações, Deus ele esquadrinha os nossos corações. Então não adianta a gente viver uma vida de aparência. Aí eu queria entrar no assunto muito assim atual, que são as redes sociais. Quando a gente está na rede social, eu adolescente, eu coloco a minha melhor foto, eu coloco uma frase legal, eu coloco um meme ali do momento, mas de fato lá dentro de casa, junto com seu pai, junto com a sua mãe, você é aquilo que você coloca na rede social? Eu faço essa pergunta, não responda para mim. Você pode se perguntar como é que você está vivendo, como é que está essa sua vida. Você está adorando a Deus ali em espírito e em verdade, de fato, através das suas redes sociais? Então, a palavra obediência e adoração, que é o foco da nossa lição, a gente pode ver que no dicionário obediência quer dizer submeter-se a alguém superior, submeter-se a alguma autoridade. E a palavra adoração quer dizer que, eu até anotei aqui que a adoração é maior, é um ato de amor de modo intenso, um respeito, uma reverência, uma forte admiração. Então, se a gente observar, a adoração ela é um todo, a obediência é como se ela fosse parte da adoração. Então, quando você obedece a Deus, obedece aos seus mandamentos, você está o adorando. Continuando falando nesse sentido sobre obedecer. Quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. É essa expressão que eu quero colocar para vocês. Então, quando a gente pensa em se afastar dos caminhos do Senhor, ou erra, ou cai, naturalmente nós ficamos arrependidos quando nós começamos a refletir. Mas Deus, mas Jesus, Ele está com os braços abertos a lhe ouvir, Ele está disposto a lhe perdoar para que você volte aos caminhos e volte a desfrutar das suas bênçãos. Então, lá no livro de Samuel, a gente encontra que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, no versículo 22, a gente encontra essa passagem, onde Deus mostra para a gente que é melhor eu ser obediente do que eu sacrificar, porque naquela época, quando se pecava, se fazia necessário oferecer um sacrifício para apagar aquele pecado. Mas Jesus veio e mudou esse quadro. Hoje nós temos a oportunidade de falar diretamente com Ele, de dobrar nossos joelhos dentro da nossa casa, aonde você estiver, e pedir perdão pelos seus pecados, e Ele ouve a sua oração quando ela é sincera. O Espírito Santo, Ele é sensível a um coração sincero. Dando andamento à nossa lição, vamos falar sobre obedecer aos pais, que é um dos objetivos da nossa lição. Obedecer aos pais hoje parece que é fora de moda, é fora de regra. O legal que se prega é em desafiar as regras. Eu tentei trazer uma expressão, uma imagem para vocês, onde tem duas pessoas, ele está cercado está dentro de uma cerca. Então essa imagem, tentar descrever ela para vocês. Tem duas pessoas dentro de um cercado, e nesse cercado está escrito assim: leis de Deus. E a pessoa está ali dentro daquele cercado, ainda mais a gente na fase da adolescência acha que o pai e a mãe é como se fosse uma cerca para a gente. Eu quero sair, eu quero pular essa cerca, quero experimentar uma coisa nova. Só que aí um desses personagens decide pular a cerca. Então, quando ele pula, o outro fala: meu amigo, não faça isso, porque essa cerca aí, ela não é para te fechar, para te prender, ela é para te proteger. As leis de Deus, elas são como uma cerca para nos proteger, não para nos limitar, não para nos bloquear, sim para nos proteger. E quando a pessoa foge às leis de Deus, foge a esses mandamentos, como eu posso estar usando essa analogia, pula essa cerca, ela está se expondo a todos os males do mundo e está sujeita
a colher frutos muito ruins. E nós não queremos isso, nós queremos viver dentro da proteção divina, que é obedecer os mandamentos de Deus. E eu quero também falar aqui um assunto importante. Eu estou pontuando o que eu achei de mais relevante da lição, que é um assunto muito rico e a gente consegue abordar correlacionar com várias passagens bíblicas. E aqui, olha, na nossa conclusão a gente encontra assim, que a gente possa buscar mais a Deus e aprender cada vez mais a sua palavra, e que se a gente errar, a gente possa pedir perdão para Deus, e que Ele vai ouvir o nosso coração, porque Deus, Ele conhece o nosso coração, Deus, Ele conhece o que a gente realmente é, não é aquilo que você mostra na rede social. Deus, Ele sabe realmente o seu pensamento, Ele quer que você seja simples, Ele quer que você seja transparente no seu modo de agir. Ele não quer que você venha para a igreja e seja um personagem aqui na igreja e lá na sua casa você é uma outra pessoa. Ele quer que você seja íntegro, que você possa mostrar através da sua vida o testemunho, o quão bom é seguir as suas orientações, os seus mandamentos, o quão bom era obedecer. E também a nossa lição, como fala de obediência, obediência é um primeiro mandamento com promessa. Obedeça seu pai e a sua mãe, e os seus dias na terra será prolongado. Então, quando você obedece o seu pai e a sua mãe, você também vai estar adorando a Deus, e isso lhe garante vida longa. Irmão, mas tem aqueles casos em que acontece em que a pessoa vai mais cedo, mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, e a sua palavra ela é inegável, ela não volta vazia. Então, para concluir, eu quero falar para vocês que obedecer não é um fardo, obedecer não é um desafio a ser não é um fardo, não é um desafio a ser combatido, não é algo impossível de fazer, e sim, obedecer é uma maneira de você adorar a Deus. Você obedecendo a seu pai, obedecendo a sua mãe, obedecendo as suas lideranças, você está adorando, você está bendizendo o nome do Senhor. E que eu espero que vocês tenham gostado da lição. Eu peço que vocês, se tiver alguma dúvida, se tiver algum questionamento, comenta lá, faça seu comentário que a gente vai estar respondendo as suas dúvidas. Curta, compartilhe, e eu agradeço essa oportunidade, e até a próxima. Que Deus abençoe cada um poderosamente.